Actually, I've been very unlucky. No, no, don't do that. It was much more joyful because I had a drink there and a cigar and the radio. I'm the dude, man. So there was a lot of fear there, I have to admit. You got the wrong guy. I'm the dude. There and a cigar and the radio. It was a better job. Nobody calls me Lebowski. Olá, olá! O entrevistado de hoje é escritor, tradutor e professor. Ele também é um profundo conhecedor da literatura russa, além de manter relações estreitas com a cultura italiana. Nascido na Bahia e atualmente residindo em Curitiba, ele está lançando um livro onde mistura Brasil, Itália e Rússia em uma história sobre uma sociedade imersa na desigualdade entre raças, e onde a religião e a política assumem papéis intolerantes. Alguma semelhança com a atual realidade? É com enorme satisfação que apresentamos agora, aqui na bancada do Garrafas Separadas, MP Garnett. Seja bem-vindo, MP, tudo bem? Aí, MP. Tudo bem, muito Seja obrigado. Obrigado pelo convite. Então, MP, vamos começar já falando diretamente sobre o teu livro, né? O seu livro que foi lançado faz quanto tempo? Já faz um ano, não? Não. O livro ele foi oficialmente lançado em novembro de 2019. Certo. Nós fizemos um evento na Livrarias Curitiba e o livro também está disponível desde então na Amazon. E você, quanto tempo de trabalho para chegar nesse resultado final? 20 anos. Eu tive a ideia desse livro... MP, mas são 20 anos, não exatamente que você iniciou, que você começou a escrever esse livro, mas são 20 anos aí de pensando sobre o livro, ou realmente 20 anos para produzir, escrever e tal? Realmente 20 anos. A história é que, em 1988, eu e meus amigos na Bahia assistimos um filme com o Tom Hanks e descobrimos que existia uma coisa chamada RPG. Mas na Bahia nós não tínhamos nenhum acesso a que nada. Que filme que era esse do Tom Hanks? Porque a gente quer saber, né? Eu tô curioso, eu sou cinéfilo também. Se chama Labirintos e Monstros. Ah, tá. Conta a história real de um grupo de jogadores de RPG e um deles fica meio maluco e não sai nunca do personagem. Tá, legal. É um filme contra o RPG, mas que nos aliciou. Nós nos tornamos RPGistas. Eu confesso que eu não assisti, tá? Mas continua a sua história. Eu também não lembro. É um filme para TV, no começo dos anos 80. Tá. No auge da febre do D&D nos Estados Unidos. Só que nós não tínhamos nenhum acesso a livro de regras, morávamos na Bahia, éramos pobres, mas uma coisa que todos nós adorávamos eram histórias pós-apocalípticas. Mad Max, Fuga de Nova York, sim, etc. Eu também sempre fui nessa linha também. Então, como todos nós tínhamos essa paixão, eu decidi criar o nosso RPG. Sim. E eu chamei de Reskra. Esse nome veio já no início. Lá atrás, há 20 Você anos primeiro atrás. escreveu o título, depois escreveu o resto do livro. Exato. Um amigo meu, ele chamou de Operação Reskra. Porque a ideia era que os personagens que viviam em comunidades no deserto, eles tinham que atravessar o deserto para derrubar o regime que estava numa ilha. E essa ilha se chamava Reskra, ou Reskra, como você quiser pronunciar. Sim. Então, é desde 1988 que eu estou com essa ideia. E eu tentei escrever esse livro muitas vezes. E você tentou escrever, e o que exatamente te impedia? Talvez um amadurecimento como escritor? Ou, de repente, não sei, não tinha tempo? Exatamente isso, amadurecimento. Porque eu começava a escrever e o livro sempre acabava derivativo. Parecia sempre um episódio de um seriado. Ultimamente parecia Hunger Games, Sim. Divergente. Sim. Era sempre altamente derivativo, e com derivativo eu quero dizer, não parecia uma obra vivida, autoral,
Clichê é uma obra de alguém que leu muitos livros de ficção científica distópica. Tá, um amontoado de clichês. Exato. E isso me impedia. Eu queimei esse livro diversas vezes. Sim, entendo. E quando que ele tomou uma forma mais, digamos, real, né, para você? Como é que foi esse processo? Então, eu já escrevi muitos romances, eu espero lançar todos esses romances, eu espero pelo menos um por ano, agora em diante. Quando eu voltei da Itália, porque eu morei um período na Itália, quando eu voltei da Itália, e foi no auge dos escândalos do Berlusconi, Sim. Dos barcos africanos que eram afundados por ativistas, e até hoje esses ativistas estão lá afundando barcos, é que eu percebi que essa história distópica que eu imaginava, ela tinha uma relação com o mundo real. Sim. E eu comecei a pensar que talvez o mundo que nós vivemos seja distópico. Sim. Nós apenas não percebemos como distópico porque nós vivemos nele. Sim, claro. A gente, nós estamos aqui, a gente não consegue sentir a fervura da panela, né? Mas quem está de fora consegue ver o fogo embaixo, né? Isso. Uhum. Então eu decidi partir desse ângulo, dessa história dos africanos do norte que tentam atravessar o Mediterrâneo para chegar na Itália. E por que distópico? Porque na Europa, com a criação da União Europeia e com essa questão dos africanos que tentam atravessar o mar Mediterrâneo para chegar na Itália... É uma crise humanitária isso, né, MP? Exato. E parece que ninguém percebe que isso existe, nem na Europa. É muito estranho. Os dois lados políticos usam a questão de forma desonesta. Sim. A esquerda quer que continue acontecendo porque essas pessoas acabam votando esquerda, e a direita quer que isso continue acontecendo porque eles vendem o medo. Eles vendem o medo do diferente. Então eu vi toda essa situação acontecendo, os escândalos sexuais do Berlusconi, eu pensei em contar em meu livro. Essa é a história que eu vou contar. Então, você, na verdade, usou a história contemporânea italiana como inspiração para o teu livro, mas o teu livro é uma obra de ficção científica, né? Cyberpunk, né? E agora eu queria que você explicasse resumidamente para o pessoal de casa que talvez não conheça exatamente esse termo, né? O que seria o cyberpunk? Olha, o cyberpunk se tornou tão fácil de explicar, é assustador. Porque eu acredito que nós vivemos, o nosso presente ele é distópico e ele é cyberpunk. Porque o cyberpunk é exatamente isso que a gente vive. Alta tecnologia, comunicação, mas ao mesmo tempo, contemporaneamente, pobreza, desigualdade. Quem está no topo, está muito no topo, e quem está lá embaixo está muito lá embaixo. Isso é cyberpunk. MP, e usando essa tecnologia para aumentar essa distância, né? Porque está todo mundo conectado, mas a distância social é muito grande também, né? Entre esses grupos. Isso, e distrai quem está lá embaixo do fato de que está lá embaixo. Sim, porque se você tem um celular e está no meio da rua, mas tem internet no celular, você, de certa forma, você se sente mais confortável. Exato, e você é distraído dos verdadeiros problemas. Você não pensa nos verdadeiros problemas, você é um rebelde seguindo os slogans do quarto poder. É uma Matrix, né? Exato. E Matrix é um filme cyberpunk, por exemplo. Sim, claro. Então, eu diria que isso é cyberpunk. Usando o cinema como referência, Blade Runner, que é um filme famoso. Que é um clássico maravilhoso. Tá? Fuga de Nova York, como o Snake, né? Exato. E Mad Max não é exatamente cyberpunk, é aquilo que a gente chama de desert punk. Mas é o que representa bem também, né? Exato. Tem aquele filme do Will Smith, que é mais bobo, que tem várias continuações, se não me engano, que também é bem cyberpunk, se passa, é como se fosse um velho oeste, só que ele mistura tecnologia moderna com coisas antigas. É steampunk, a gente chama.
Ah, uma então, subcultura do steampunk é outro cyberpunk. termo, exatamente. Exato. O Também. steampunk quando mistura uma tecnologia muito antiga com uma coisa muito nova. É isso? Isso. É como se a nossa tecnologia se desenvolvesse a vapor. Tá, mas e o cyberpunk? Mas e o cyberpunk, ele... Qual que é a diferença daí? Isso que eu queria saber. Ó, a diferença do cyberpunk é que o cyberpunk se passa em um futuro como o nosso presente, Sim, distópico, com uma né? tecnologia extremamente avançada, mas, ao mesmo tempo, a sociedade não resolveu problemas graves como desigualdade, pobreza, drogas, etc. Né? O vício, não a droga em si, mas... E quando que esses conceitos de tanto steampunk e cyberpunk começaram a surgir no mundo? Na minha opinião, eles sempre existiram de uma forma ou de outra, porque a gente pode falar que o George Orwell já escrevia cyberpunk, Sim, ou que o H.G. Wells já escrevia cyberpunk. sim, claro. Exatamente. O Asimov, né? mas Exato, ainda- Asimov. Isso As ainda cavernas tá- de aço do Asimov. Mas a gente ainda está falando de autores... Eu diria que o cyberpunk ele foi descoberto. Ele foi descoberto nos anos 80, Mas ele já existia, desde sempre, né? Uhum. com o Neuromancer. Tá, e você ambientaliza, então, esse teu romance na Itália, isso? Você usou, assim, para se inspirar, né, problemas quando você estava na Itália e problemas mundiais do teu ponto de vista ali, falou sobre o Berlusconi e tal, mas o teu romance não é ambientalizado na Itália. Não, o ambiente do romance ele é um mistério até para o leitor, Aham, entendo. porque os protagonistas, os que têm informação sobre onde se passa a história, não citam diretamente, e outros protagonistas, eles vivem no deserto, então eles não sabem o que existe depois das dunas. Ah, então quer dizer que é um pós-apocalíptico, né, basicamente. É também pós-apocalíptico, mas não é. O leitor vai descobrindo, Aham. durante a leitura ele vai se encontrando e ele vai entendendo exatamente qual é a estrutura e o que está acontecendo. Por isso eu não posso responder então claramente. você não pode, senão vai dar spoiler, né? Dizer que é uma sociedade organizada ou não, ou o futuro apocalíptico, pós-apocalíptico, né? Então, beleza, vamos ficar por aí, então, ok? O pessoal de casa ler o livro. Mas, hein, MP, mas o que você poderia adiantar sobre os personagens? Né? Quais personagens principais tem a trama? Então, os personagens principais são a Stella. A Stella, ela é uma menina que o pai dela vende como concubina do imperador. Então, a história dela é que ela sai da província, vai para a capital, para servir ao imperador. É o termo que eles usam no livro. Sim. Ela é uma menina jovem, inocente, inexperiente, e o imperador ele tem muitas concubinas. E ele tem uma casa. Isso foi inspirado no Berlusconi, no esquema de prostituição do Berlusconi. Sim. Então, tem a Stella, que é esse personagem. Nós temos o Galiano, que é um rapaz humano que cresce nas favelas que existem ao redor de grandes redomas de aço, fincadas no deserto. Dentro dessas redomas, existem cidades de oleólitos, que são homens de pedra. Sim. São seres humanoides com a pele cinzenta, sem cabelo, etc., que estão no topo da hierarquia social. E os humanos vivem nessas favelas. O Galiano, ele quer ir embora. Porém, é quase como em Crime e Castigo. Sim. Ele quer ir embora, mas não é Star Wars. Não vai aparecer magicamente alguma coisa que vai fazer ele ir embora no primeiro capítulo. Sim. Aí entra a influência dos escritores russos. É aquele pavio que queima lentamente. É também a minha ideia do... Daí vem a crítica social nesse momento, né? Tem a crítica social, sim e não, porque
nesse livro, eu tento manter o autor distante da história e o leitor, ele tem a oportunidade de entender se para ele aquilo está bom ou não. O protagonista, ele quer ir embora, mas ele não tem coragem de atravessar as dunas. Ele não sabe o que existe depois das dunas. Sim. Nós temos o imperador, o próprio imperador, que é um dos protagonistas do livro. Sim. E, como eu falei, inspirado no Berlusconi, ele tem um grande plano para que tudo mude, mas nada mude. Que seja É uma- ilusório a mudança. Exato, que é o que acontece no nosso mundo constantemente. Sim. Né? Os políticos, eles têm, ou quem está no topo, eles têm sempre grandes planos. Mudança, Eles né? É prometem uma sempre grande aquele mudança. slogan da mudança, a grande mudança, exatamente. Exato, mas a única mudança é que ele vai continuar no poder no final de tudo. A mudança que, né, tipo, tirou um, colocou o outro, mas é tudo igual, né? Não muda nada, basicamente. Exato. E a gente tem a Isabel, que é uma garota que trabalha dentro da redoma de aço, e basicamente esses são os personagens, e eles se movem dentro dessa trama. Sim. E eu não posso falar muita coisa porque não, eu entendo. Pela natureza do livro. Exatamente, o pessoal vai ter que ler. Mas conte para nós então aí, você falou muito que sofreu bastante influência, teu livro sofreu bastante influência porque você viveu na Itália e viveu aqueles momentos lá, né, que você falou naquela época dos escândalos do Berlusconi. Então conte para nós aí o teu momento que você teve lá na Itália, né, mudando um pouco, né, o rumo da prosa, e nos conte como mesmo influenciou, né, sem citar o livro, mas influenciou em seus conceitos para poder escrever alguma coisa. Então, na Itália, eu descobri algumas coisas sobre mim, sobre o mundo. Eu descobri que eu não sou branco. Eu tinha essa percepção de que eu não era branco, mas eu descobri que eu era negro. Sim. Na Itália. Uhum. Eu descobri que existe um preconceito institucional. Sim, claro. E eu digo que tem não só na Itália, aqui no Brasil é bastante enraizado esse preconceito institucional, né? Mas continue. E eu cheguei bem no momento em que o euro se tornava moeda na Europa, o que trouxe uma grande mudança social. Sim. E criou uma subclasse de pessoas, porque com a criação da União Europeia e o euro, os estrangeiros que viviam na Europa deixaram de ser estrangeiros e tornaram-se extracomunitários. Todos eles imediatamente tornaram-se cidadãos de segunda categoria, inclusive eu. E rapidamente, e isso é impressionante como essas coisas são rápidas e ninguém percebe. Rapidamente, quem não era europeu passou a ser discriminado por não ser europeu. Então você cria uma União Europeia para unificar, e ao mesmo tempo foi criada uma classe de subcidadãos. Não sem auxílio. É um paradoxo, político. Né? Exato. E eu vivi praticamente todo esse período, toda a era Berlusconi. E você sofreu na pele, então, literalmente, o que é o preconceito racial, né? Isso que você se deu conta lá na Itália que você era negro, ou melhor, que, né, conceitualizado como um cidadão de segunda classe, né? Ou por ser europeu, ou não ser europeu, né? Por ser brasileiro ou estrangeiro, ou até mesmo por causa da cor da pele. Não, por tudo isso. Por tudo isso. E eu também nunca tinha vivido assim um período longo fora do Nordeste. E eu descobri que ser nordestino também era um grande problema. Então tudo isso joga no livro, não de forma vitimista, mas como reflexão.
Eu percebo aqui, você é oriundo da Bahia, né? Mas Isso. você não carrega um sotaque baiano como os baianos que eu conheço. Eu, assim, para quem conhece o sotaque baiano, eu tenho. Eu tenho um pouco. Não, é que Mas o Igor conhece, porque o Igor mora lá. Eu, sinceramente, eu vejo, conversando com você agora, porque a gente nunca conversou ao vivo nem nada, né? Mas você não carrega, né? Pelo menos é o que eu consigo perceber. Eu estou há muito tempo fora da Bahia. Isso que eu percebo. Então, às vezes, isso também muda bastante, né? Mas, MP, deixa eu te perguntar, você falou da relação, né, de como a Itália, a história da Itália, o tempo que você viveu lá, influenciaram o seu livro, mas você também falou que o estilo literário dele é muito inspirado nos autores russos, né? Eu queria que você falasse um pouco quais são esses autores. Basicamente isso. Ok. Minha primeira leitura russa, que me marcou muito, foi o Almas Mortas, do Gogol. Gogol. Me marcou sobretudo porque ele queimou o livro antes de morrer. E do livro sobreviveram fragmentos. Mas isso aqui é muito importante. Por quê? Nós temos um romance que ele é constituído por fragmentos. É uma história que começa, não tem bem uma metade e não termina. E foi ali que eu entendi que um livro não precisava ser conforme as regras impostas, sobretudo quando eu estudava teoria da literatura na Faculdade de Letras. Que essas regras impostas, elas não servem para nada, porque um dos maiores clássicos é um livro de fragmentos. E eu sempre pensei, e se alguém escrever apenas fragmentos? Isso é um romance? O romance precisa ter um final? E no meu livro, essa é uma coisa que eu tento carregar, porque o problema do livro de ficção científica, na minha opinião, e é um dos gêneros que eu prefiro, é que ele tem a síndrome do fim do mundo. Sim. E com síndrome do fim do mundo, eu quero dizer que no final do livro, toda a ordem mundial tem sempre que mudar. Esse é o sonho, na verdade, da população mundial desde que começou a se organizar como civilização, né? Porque desde a época dos sumérios, eles já falam em fim daquela existência, que eu acredito que parece que a humanidade sempre almejou, né, ao fim da sua própria existência. Isso está em Apocalipse, né, e nos livros bíblicos, mas antes disso já tinham escrito sobre isso. E todas as culturas. Todas as culturas. A ficção científica é apocalíptica, exato, isso mesmo. Mas eu tentei fugir disso, mas mesmo assim, muitos leitores, eles têm uma expectativa apocalíptica sobre as continuações. Eu já falei para eles que eles vão ficar todos muito decepcionados. Porque na verdade às vezes é melhor o fim do mundo do que algumas continuações, principalmente no cinema, né? De fato. Então, tem o Gogol, não é? Depois tem o Boris Pasternak, que escreveu o Dr. Zhivago. Dr. Zhivago, que é um clássico do cinema, né? Para quem não sabe, o Dr. Zhivago é um clássico do cinema, com aquele ator famoso lá... Omar Sharif. Omar Sharif, exatamente. Exato. O Dr. Zhivago foi muito importante na minha vida, porque o livro conta uma história de amor que acontece durante a Revolução Russa. Começa quando a Rússia entra na Primeira Guerra Mundial e continua durante toda a Revolução. E mostra todas as etapas da Revolução. É um livro muito interessante e, ao mesmo tempo, é uma história de amor. Sim, é ambientalizado ali em fatos, né? Mas tem ali a história que é romanceada ali dentro dos fatos. Eu gosto muito desse tipo de literatura, porque além de você se divertir, né? Porque né, prende a atenção ali, você também tem ali, é agregado conhecimento histórico também em cima né, da coisa. Sim, e tem um detalhe interessante sobre o Dr. Zhivago, tem esse elo com a Itália, porque o Boris Pasternak,
ele não pôde publicar o livro na Rússia. E a primeira edição do Dr. Zhivago é a edição italiana. Sim. Porque, na verdade, ele lançou o livro pós-revolução, obviamente, né? Exato, assunto, né? isso. E ele já estava aqui, Stalin já estava ali no comando, né? Isso, eu não sei exatamente quem era o comandante, quem era o líder do partido na época do Dr. Zhivago. O que eu sei é que ele não pôde publicar na Rússia, ele publicou na Itália. Sim. Em MP, mas outra coisa que me chamou a atenção, você estava falando de como os italianos, após a União Europeia, começaram a ser marginalizados, né? E eu estava pensando aqui que os russos, né, parece que eles nunca foram aceitos mesmo pelo Ocidente, né? Hoje continua essa história, né, em outras épocas também, e como é que você vê isso? Olha, eu não tenho uma opinião formada sobre o tema. O fato é que o russo, mas não só o russo, né? Toda aquela população não ocidental, né? Basicamente. Exato. Da chamada Europa Oriental, eles são diferentes. Eles têm uma cultura diferente, um modo de ver diferente. Eles vivem em um país com um clima diferente. Então, eu não sei dizer os motivos. A Guerra Fria, com certeza, tem uma grande influência nisso, mas eu não saberia dizer. Você tem alguma hipótese? Eu acho que isso começou já lá na tomada de Istambul, lá, que, né, na tomada, na verdade, de Constantinopla, né, que era Constantinopla, depois os muçulmanos foram lá, tomaram e virou Istambul. Daí começou a divisão. Porque era Ocidente, era Roma, tinha uma Roma Ocidente e tinha uma Roma Oriental, né? Isso vem da época, eu acho que tem 300, isso vem desde o ano 1000, mais ou menos, sei lá.